Olá a todos, que a paz de Jesus esteja e permaneça nos nossos corações. Sou Regina e o assunto de hoje é a porta estreita. Mas antes nós vamos nos recolher um instantinho, entrando em contato com o nosso próprio coração, entrando em contato e recebendo o abraço do nosso anjo protetor, esse amigo que nos abraça todos os dias, todas as noites da nossa encarnação e às vezes por muitas outras, recebendo o abraço amoroso de tantos benfeitores espirituais presentes e do venerável Azim que nos permite estar aqui, que nos leva até o abraço afetuoso de Maria, de Jesus, o nosso Mestre, e do Pai Maior. E assim, nos sentindo ligados ao alto, nós vamos então conversar um pouco nesta tarde sobre a porta estreita, não é? É uma parte do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo e que se chama Muitos os chamados e poucos os escolhidos, não é? Nessa passagem, Jesus nos fala de uma oportunidade que nós temos de caminhar. E nesta caminhada podemos escolher passar pelas portas mais largas ou passar pelas portas estreitas. Quando a gente fala em portas estreitas e portas largas, pensamos, mas o que será isso? É claro que eu vou pela mais fácil, não é? Mas é exatamente isso que Jesus queria colocar, que nem sempre a porta larga é a mais fácil, porque em geral ela indica o caminho fácil, que é o caminho da perdição, da falta de escrúpulo, o caminho de não pensar no outro, de não pensar no Pai e muitas vezes nem pensar em nós mesmos, não é? Nos deixamos para trás em prol de resolver uma situação do ponto de vista imediatista, não é? A porta estreita é aquela que nos leva à ponderação e equilíbrio. Então nós vamos pensar assim, diante de uma atitude, diante de uma decisão, diante de uma palavra que seja rápida, diante de um contato com os irmãos, nós pensamos assim, qual a consequência disto que eu vou dizer ou fazer ou me lançar a uma empreitada amanhã? Quantos serão os envolvidos beneficiados ou prejudicados? Porque se a gente pensar sempre no dia de amanhã e em quantos são os beneficiados, nós vamos pensar duas vezes antes de tomar uma decisão ou praticar algum ato que nos remeta a uma decisão maior em seguida, não é? Então, quando a gente pensa no momento presente, eu vou resolver isto hoje, amanhã eu vejo o que fazer, ou eu vou dar atenção ao momento que estou vivendo porque a vida é rápida, eu tenho que resolver rápido e eu tenho que fazer isto, não é? Mas se os envolvidos prejudicados forem muitos, inclusive nós mesmos no dia de amanhã, não é? Viver um momento, às vezes, não significa acertar. Viver um momento significa tomar a primeira atitude que passa pela ideia, mas sem medir consequências. E quando a gente mede as consequências, às vezes a gente se surpreende com a proporção que isso tomará
nos dias que se seguem. Então, quando Jesus nos ensina a escolher a porta estreita, porque aqueles que passarem pelas portas estreitas estão no caminho do alto, e quando lá chegarmos, depois de cumprir a nossa missão reencarnatória, a nossa tarefa, quando chegarmos na espiritualidade, nos perguntarão: e aí, não é? As consequências dos seus atos das portas estreitas e das portas largas. E aí nós diremos assim: algumas vezes eu passei pelas portas largas, mas eu sempre tive Jesus no coração, eu sempre gostei de fazer as orações. Mas gostar e ter o Mestre nos corações significa seguir os seus ensinamentos. Só gostar e deixar de lado quando nos convém não é uma atitude muito equilibrada. Então, nesta passagem da porta estreita, vamos pensar melhor diante das nossas decisões, diante dos frutos que as nossas decisões podem trazer. E isto não significa só para os outros, significa para nós também. Muitas vezes a gente acha que está acertando com uma visão bem estreita da realidade, não é? Quando vamos pensar, quando vamos nos lançar a alguma coisa melhor, descobrimos então que estávamos um pouquinho equivocados, não é? Então, pensar antes, planejar, decidir com a razão e com o coração, porque exatamente por isto o coração fica nesta direção da razão, na sua sequência. Juntar os dois no meio do caminho é o sinal do equilíbrio, a caminho do Pai, a caminho da nossa elevação espiritual. Então, assim refletindo, nós vamos fazer as nossas vibrações, que são sentimentos de paz e de luz que saem do nosso coração e abraçam tudo aquilo que vamos vibrando. Vamos vibrando nesses tempos difíceis pela falta de amor, pela falta de coragem, pelo excesso de medo. Que o equilíbrio possa estar no coração de cada um. Que as famílias amadas, sejam elas dentro do lar, fora do lar, ou a família humana, aqueles que estiverem mais próximos, possam se deixar abraçar e possam entregar os seus abraços àqueles mais necessitados. Vamos vibrando imensamente pelos irmãos que nesse momento não têm um lar, não têm um abrigo, não têm um alimento, não têm uma pátria. Aqueles irmãos que mudam de lugar, de uma pátria para outra, buscando o alimento, buscando o amor, buscando a paciência, o trabalho, que possam ser todos abraçados pelo coração generoso de Maria e fortalecidos de coragem e portas estreitas na sua frente, mas com os objetivos elevados e largos de atingir o coração do Pai. E assim, vibrando por todos nós, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Assim, em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e de tantos benfeitores espirituais, encerramos por enquanto a nossa pequena mensagem, dando graças a Deus.